Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Richmond Baptist Church em português. E hoje nós temos mais um dia da série Propósito de Deus. Antes de nós começarmos, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra. Ela fica lá em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17. E diz assim: mesmo que não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Que nessa noite você venha entender o real sentido da sua vida, o real propósito de você estar nessa terra, e que você venha aprender com Abacuque a como lidar com as situações da sua vida. Que você venha aprender com Abacuque a como agir com as adversidades que aparecem no nosso caminho. Abacuque fala que mesmo que pode não florescer a figueira, pode não dar certo as coisas, eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu gostaria de entregar, Senhor Deus, este culto, Senhor Deus, a Ti, que o Senhor possa estar presente, Senhor Deus, em cada casa, em cada lar, Senhor Deus, em cada família. Que o Senhor possa estar se revelando a nós essa noite. Que o Senhor possa estar habitando nos nossos corações, que a Sua presença possa estar fluindo, Pai, através dessa live, através desse vídeo, e que esteja impactando, Senhor Deus, pessoas, que esteja impactando corações, e que nós venhamos a entender, Senhor Deus, qual é o real propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Espírito,
Graça e paz, Igreja Batista de Richmond, e todos aqueles que estão nos escutando, seja no Brasil, aqui no Canadá. Eu queria pedir licença para entrar na sua casa. Eu creio em um Deus tão poderoso que antes mesmo dele me dar essa palavra, eu tenho certeza que ele já sabia o que seu coração precisava ouvir. Então eu peço que nessa noite você desliga um pouco das coisas que estão acontecendo no mundo e deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Eu estava orando e pedindo a Deus assim, Senhor, me dá uma palavra, mas eu não queria que fosse uma palavra que viesse de mim, mas uma palavra que viesse direto do trono. E eu creio que Deus me deu. Então, por favor, esteja aí do outro lado, orando para que Deus fale com você, orando para que Deus me use e que a gente possa sair daqui dessa noite com a nossa vida renovada, fortalecida e abençoada em nome de Jesus. Eu queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Atos, no capítulo 15. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 9, versículo 15. Atos, capítulo 9, versículo 15. Diz o seguinte: Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este para mim é um instrumento, um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Um vaso escolhido. Eu não sei se você lembra, né, mas a gente está numa série de estudos sobre o propósito de Deus. E quando eu falei sobre o propósito de Deus na primeira semana, eu deixei claro que o maior propósito de Deus é que a gente tenha um relacionamento de intimidade com Ele através de Jesus Cristo. Ele quer salvar a humanidade, nos salvar. E para isso Ele entregou o Filho dele que morresse por nós, por mim e por você. Então esse é o grande propósito de Deus. Fora isso, como cristãos, nós temos um chamado que o próprio Jesus deu, que a gente compartilhasse desse amor com outras pessoas, que a gente pregasse a palavra dele, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, levasse as pessoas a conhecer a Deus. E isso é um chamado, é um propósito para cada um de nós, é para todo mundo que reconhece a Deus, que foi alcançado pelo amor dele. Porque se esse amor nos alcançou e transformou a nossa vida, por que não compartilhar dessa joia preciosa com as outras pessoas? A gente tem essa obrigação. Mas eu queria falar hoje de como Deus alcança até aquelas pessoas que a gente não espera que sejam alcançadas. E aí é que está um mistério. Porque esse versículo que eu li para vocês fala que um homem que era assassino, perseguidor de cristãos, um homem que participou da morte de Estevão, que era um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia mostra lá em Atos, no capítulo 7, versículo 58, e lançando Estevão, né, fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E no versículo 60, e Saulo consentia na sua morte, ou seja, Saulo, homem assassino, perseguidor de cristãos, um homem naquela época altamente respeitado, inteligente, estudou aos pés de Gamaliel, que era um homem altamente conceituado, fariseu, entendedor da lei, uma pessoa assim de status, que ele pensava que ele estava fazendo o correto, que ele estava servindo a Deus da maneira correta. Mas na verdade ele estava completamente fora dos propósitos do plano de Deus. E isso não aconteceu só com ele, aconteceu comigo também na minha vida. Quantos anos eu passei acreditando que eu estava buscando a Deus da maneira certa, em centro espírita ou em igrejas cheias de imagens e rezas e velas. Eu nunca tinha lido a Bíblia, eu nunca tinha conhecido que era Jesus de fato. Eu conhecia Jesus de ouvir os outros falarem de Jesus, mas eu mesmo não tinha aberto a Bíblia para conhecer de Jesus. Então eu estava praticando o engano na minha inocência, praticando o engano. E Saulo a mesma coisa. Ele fala em Timóteo, deixa eu abrir aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 14, ele diz: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que antes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Ou seja, ele mesmo sabe da lama de pecado e de más escolhas a qual o Senhor o tirou. E o Senhor fez o mesmo comigo e faz assim com muita gente. Pessoas que estão no erro e que acham que estão fazendo certo, mas que estão completamente distantes de Deus.
Eu não sei se você tem alguém da sua família que você olha e fala, poxa, esse aí não tem jeito. Não, esse aí nunca na vida vai ser uma pessoa de Deus. Nunca. Só que Deus, ele não olha como a gente olha. Ele olha além. E é nessa que a gente se engana muitas vezes. O mundo não entende, porque quando a gente olha para uma pessoa e prega, ou no presídio, ou em hospitais, ou em lugares, ou para pessoas que para muita gente não merece ou não é uma pessoa, uma causa perdida. E aí as pessoas não entendem, mas por que essa pessoa cometeu tanta coisa errada, cometeu tanto crime, por que você acha que essa pessoa vai ser salva? Porque Deus, ele veio Jesus veio para os enfermos, ele veio para o doente, ele veio para as pessoas que não tinham jeito. Porque ele é o Deus que dá jeito. E isso que é tremendo. Então, quando a gente olha a vida de Saulo, que era o nome hebraico para Paulo, a gente vê um homem que era assim, um assassino, um homem perseguidor dos cristãos, e ele estava muito bravo, porque quanto mais ele perseguia, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles cresciam, mais eles multiplicavam, porque ele não entendia, mas a obra era de Deus. Deus é que faz a obra. Então, quanto mais perseguido o cristão é, mais ele frutifica, mais ele cresce, porque ele entra numa dependência completa de Deus. Então, Paulo, ele pede cartas para ir às sinagogas de Damasco para encontrar cristãos e prendê-los. Só que ele não sabia que Deus já estava tendo um plano para ele, um propósito para a vida dele. E quando ele está indo para Damasco, chegando em Damasco, uma luz enorme brilha, que deixa até ele cego. E ele ouve uma voz que disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala, quem é, Senhor? E essa voz diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então o nosso Jesus, ele se revela a Paulo de maneira sobrenatural. E aquele homem, todo cheio de si, fica cego. E se a pessoa nunca foi cega na vida, eu penso que no momento da cegueira ela fica totalmente vulnerável. E é vulnerável, é no momento de vulnerabilidade que a gente realmente encontra com Deus. Quando está tudo dando certo na nossa vida, carreira profissional, dinheiro, trabalho, enfim, tudo está dando certo, dificilmente a gente se coloca no momento, numa situação de vulnerabilidade para deixar com que Deus opere em nós. No versículo que nós lemos, quando você vê assim, ó, esse é um vaso escolhido para mim. Se você pensa na palavra vaso, o vaso de barro, como ele é? Ele é maleável, né? O barro ele é maleável e ele é moldado pelo oleiro. Então aquele vaso moldado, ele fica na dependência das mãos do oleiro fazer com que o que ele quer fazer, a obra de arte que ele quer fazer. E o vaso tem um buraco dentro para colocar algo. Que algo é esse? O vaso somos nós, que temos que deixar Deus nos moldar conforme a vontade dele. E esse vazio do vaso é para que a gente possa estar cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. O vaso, ele não pode estar cheio de si mesmo. Ele não pode acreditar que ele sabe de tudo, que ele tem a resposta para tudo, que ele é a pessoa. O vaso entende que ele não é nada sem o oleiro. Ele entende que ele não é nada se ele não for cheio pela presença de Deus, cheio pelo Espírito Santo de Deus. Eu acreditava, assim, antes de conhecer Jesus, que eu estava buscando a Deus de maneira correta. E quando eu passei por uma situação de vulnerabilidade, sozinha, em um país estrangeiro, tendo que aprender a língua, me adaptar, enfim, reescrever minha nova história, eu fiquei numa situação de dependência total de Deus. Jesus não se revelou para mim como uma luz no céu e como uma voz que diz, Renata, Renata, sabe, eu sou Jesus, que você está perseguindo, não foi nada disso, mas foi de uma maneira sobrenatural também. O Espírito Santo de Deus foi trabalhando comigo e se revelando de formas incríveis. Eu ouvi a voz dele, eu fui direcionado por ele e eu aprendi a confiar em Deus. Então eu posso dizer assim, como Paulo disse, sabe, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco, porque eu aprendi a depender e confiar em Deus.
Sabe, irmãos, às vezes eu penso que Deus está permitindo toda essa pandemia para mostrar para o ser humano que a vida dele é muito frágil. E que o ser humano, a humanidade, precisa de Deus. Nós somos frágeis sem Ele. Nós somos dependentes dele em tudo. Mesmo aquelas pessoas que não pensam que são dependentes, elas dependem do Senhor, sim. E se você tem orado por alguém, como eu tive recentemente aqui no Canadá, meu pai nos visitando, meu pai enchia a boca para dizer que não acredita em Deus de jeito nenhum, que para ele morreu, não tem depois, não tem futuro, não tem nada. E eu olhando para ele, eu falo assim, meu Deus, não tem jeito. Mas aí eu vejo a história de Paulo, eu vejo que é Deus que sabe se tem jeito ou se não tem jeito. É Ele que escolhe. É Ele que faz a obra. É Ele que seleciona os vasos que Ele quer, no tempo que Ele quer, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E se você olha, né, quando Paulo fica cego, ele fica 3 dias sem comer e Deus dá a ele uma visão. Ele vê um homem chegando para ele, para orar para ele, e esse homem era Ananias, um servo de Deus. E quando Deus fala com Ananias, que estava em um outro lugar, não estava perto de Paulo, fala assim, Ananias, vai na rua direita, na casa de Judas e procura por Saulo, porque ele está lá orando. Depois daquela revelação, eu penso que a cabeça de Saulo ficou a mil. E ele ficou assim, Senhor Jesus, quem tu és? O que está acontecendo? Eu estou cego, e agora, sabe? Ele devia estar assim, meio que atordoado. E ele estava orando, e Deus vai, se revela, fala para Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua direita, porque tem um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, que está orando. Ele viu você entrar, Ananias, para que recuperasse, orasse pela vista dele. E Ananias fala, Senhor, mas eu já ouvi dessa pessoa. Ele é uma pessoa que persegue os teus filhos. E aí Deus fala com ele, que foi o versículo que a gente leu. Vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome para os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Vai, Ananias. E Ananias foi como servo de Deus que ele era. Um homem, de novo, assassino, perseguidor de cristãos, era um vaso escolhido do Senhor. Deus tinha um propósito para ele. Jesus tinha um propósito na vida de Paulo. E o propósito de Jesus era grande. Grande não porque ia engrandecer o nome de Paulo, de nenhuma forma Paulo se engrandeceu com isso. Pelo contrário, ele deixou a vida dele, o status, a vida de conhecida da sociedade, largou tudo, sabe? Para servir a Deus. Para se entregar como instrumento, para ser perseguido. Ele deixou de ser o perseguidor para ser o perseguido. Porque ele teve um encontro real com Jesus que mudou, transformou a vida dele completamente. E pensando nisso, sabe, me veio na cabeça outro homem que se você conhecesse, você diria, não, esse também não tem jeito. Nunca que esse vai ser cristão. Nunca. Nunca que esse vai ter um relacionamento com Deus. Era um rei, o nome dele era Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o versículo que me chamou a atenção, isso já tem muito tempo que eu li esse versículo e me chamou a atenção, está lá em Jeremias, no capítulo 27, versículo 6, diz o seguinte, e agora eu entreguei todas as terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a meu servo. Deus estava falando com Jeremias sobre o que ia acontecer com os judeus, que eles seriam levados cativos por Nabucodonosor, enfim, muita coisa ia acontecer, e Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Mas quem era Nabucodonosor? O livro da Bíblia que mais fala sobre ele é o livro de Daniel. E você vê Nabucodonosor era um rei idólatra, ele tinha vários deuses, era um homem que construía imagem para que as pessoas adorassem aquela imagem. Ou seja, era um homem que não tinha nenhum relacionamento com Deus. Mas Deus chama ele de meu servo. Por quê? Porque Deus sabia que lá na frente Deus ia se revelar para ele e que ele ia se render à grandeza de Deus. Deus sabia disso. Então, quando a gente olha para as pessoas, por mais que a gente veja assim e pense que não, essa aí nunca, sabe? Todas as pessoas valem a pena. Todas as pessoas valem o nosso tempo. Todas as pessoas têm jeito, sim, se Deus quiser alcançar a vida delas. Elas têm. E eu e você, não cabe a nós julgar. O nosso papel é simplesmente compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida, compartilhar o amor dele, da maneira, a graça com que ele nos alcançou. E aí, Nabucodonosor, ele leva cativo para a Babilônia Daniel, Mesaque, Sedaque e Abednego.
que eram servos de Deus, homens altamente fiéis a Deus. E quando ele começa a conviver com Daniel, logo no capítulo 2, você vai ver, Daniel no capítulo 2, deixa eu abrir aqui, você vai ver que ele tem um sonho, e ninguém consegue revelar aquele sonho, ele fala que vai matar todo mundo e tal, e Daniel se oferece, né? Ele orou a Deus, se oferece para revelar esse sonho, porque ele sabia que Deus podia revelar. E Daniel era um homem que ele não temia compartilhar a fé dele em Deus. E ele fala, no capítulo 2, versículo 27, Daniel fala assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Ou seja, Daniel na presença do rei fala o seguinte: olha, ninguém desses que você conhece, às vezes cantadores, magos e tudo, pode revelar esse sonho, mas tem um Deus no céu. Tem um Deus que é grande, um Deus que é maravilhoso. E esse Deus, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado, eu vou dizer uma coisa: ele sabe o que está passando na tua vida. Ele é um Deus grande, ele é capaz de reverter a tua história. Ele é capaz de reverter a história das pessoas que você tem intercedido e orado. Ele é capaz de trazer aquela pessoa que está desviada, está fora do propósito de Deus. Ele é capaz de trazer para os caminhos do Senhor. Continua orando, continua intercedendo, não desista, porque há um Deus no céu que é capaz de fazer qualquer coisa, o impossível acontecer. Então, ele vai e revela o sonho para Nabucodonosor. E se você olha no versículo 47, disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Ou seja, ali ele reconhece que o Deus de Daniel não era qualquer Deus, não era um dos deuses dele, era um Deus completamente diferente, porque era o Deus verdadeiro. Mas ainda assim ele não tinha tido a experiência com o Senhor. E Deus dá outra oportunidade para Nabucodonosor. Nabucodonosor constrói uma estátua gigante de ouro e quer que a população inteira adore essa estátua quando tocasse instrumentos musicais. E quem não adorasse ia ser jogado numa fornalha de fogo ardente. E Mesaque, Sadraque e Abednego, servo do Deus vivo, não iam se prostrar diante de uma estátua de ouro para adorar, porque eles sabiam que o único Deus digno de toda adoração é somente o nosso Deus que vive, que reina, o Criador dos céus e da terra. Então eles se recusam a se prostrar diante daquela imagem. E o rei fica muito bravo, vai tirar satisfação com eles, ameaça jogá-los na fornalha de fogo ardente. E aí eles respondem. Está lá no capítulo 3 de Daniel, no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, os três estavam dispostos a morrer, a entregar a vida deles para não adorar a imagem e não desagradar a Deus. Eles sabiam que era melhor morrer tendo um relacionamento de intimidade com Deus, morrer salvos em Deus, do que viver sem o Senhor. Não vale a pena viver sem Deus. E eles sabiam disso. E quando Nabucodonosor ouve aquilo ali, ele fica muito bravo. Manda acender bem forte a fornalha de fogo ardente, 3 vezes mais forte, e joga os 3 lá. Só que quando ele está lá olhando, esperando que os 3 fossem morrer queimados, ele não vê 3, ele vê 4. E ele fala assim: mas quem é? Quem é aquele 4º homem? Quem é aquele? Se eu joguei 3, como é que tem 4? Era o próprio Senhor que estava lá com eles. E os 3 são livres da fornalha. Eles não sofrem nenhuma queimadura, nada, absolutamente nada, porque o próprio Deus os livrou. E Nabucodonosor fala com eles, lá no versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os teus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiam entregar o seu corpo a servir e adorar em qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Olha que tremendo. Mais uma vez, Deus dá testemunho, Mesaque, Sadraque e Abednego dão testemunho de Deus ao rei, e ele mais uma vez tem uma chance de reconhecer o Senhor, mas ainda nada. Coração duro, hein? Quantas pessoas a gente conhece que é assim,
que vê o milagre de Deus, que tem experiências com Deus, mas o coração ainda está fechado. Mas Deus não desistiu de Nabucodonosor. E Deus dá um sonho novamente para ele chama Daniel para revelar. E nesse sonho que Daniel revelou, o rei ficaria louco. E ele se acharia como um animal. E ele só sairia daquela situação se ele reconhecesse o Deus, o nosso Deus. E algumas pessoas dizem que a Bíblia não fala claramente que ele de fato se entregou a Deus. Mas pelo versículo, quando eu leio, eu vejo que ele teve um encontro com Deus. Porque Deus permite que ele enlouquece. Algumas pessoas dizem que ele acha que ele é um boi, sei lá, ele fica comendo capim mesmo. De fato, ele fica completamente louco, é tirado da sociedade. E quando você olha lá em Daniel, no capítulo 4, versículo 34, ele diz: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno e cujo reino é de geração em geração. Ou seja, quando eu leio essas palavras, eu vejo que de fato Nabucodonosor se tornou um servo de Deus. E eu penso muito assim, sabe, gente? O mesmo Deus que alcançou a minha vida, que foi atrás de mim, que levantou pessoas para falar do amor dele, que colocou pessoas no meu caminho, que me ensinaram a estudar a Bíblia, a buscar conhecimento, a buscar intimidade com Deus. O mesmo Deus que operou o milagre da transformação, da conversão em mim, ele pode operar na vida de qualquer pessoa. Eu peço a Deus nessa noite que você, onde você estiver, você entenda que os lugares que Deus tem te colocado, às vezes não é da sua escolha, às vezes não é do seu querer, às vezes você não está nem feliz com a situação, mas se enxergue como vaso nas mãos de Deus, como instrumento do Senhor para abençoar vidas. Você acredita que Daniel, Mesaque, Sedaque e Abednego queriam ser exilados, tomados cativos pelo rei da Babilônia? Não, eles não quiseram. Não era a vontade deles. Eu tenho certeza que eles queriam estar na família deles, na terra deles. Mas onde Deus os levou, Deus tinha um propósito, e um propósito que Deus salvasse não somente Nabucodonosor, mas eu tenho certeza que muitas outras pessoas que viram testemunho de vida desses jovens na época, depois adultos, né? Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, as pessoas que viram o testemunho deles foram pessoas que com certeza tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. A gente está vivendo momentos difíceis no mundo. Brasil, Canadá, Estados Unidos, enfim, o mundo todo está meio fora do normal. Mas a gente não pode ficar reclamando, a gente não pode ter medo, a gente tem que confiar que em todas as situações Deus está nos usando. Não use tudo que está acontecendo como desculpa para não fazer a obra de Deus. Ah, mas as igrejas não podem abrir. Meu irmão, minha irmã, você é igreja. Ah, mas a gente tem que manter distância, tem que usar máscara. Usa a máscara, mantenha a distância, mas a sua voz continua aí com você. Os seus dedos continuam aí. Você tem acesso à internet, você tem acesso a tanta tecnologia, tanta coisa. Usa isso para compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Usa o telefone, liga para as pessoas para saber se elas estão bem, se elas precisam de alguma coisa. Você é vaso do Senhor, você é instrumento nas mãos do Senhor. Creia nisso. Que essa palavra venha trazer para mim e para você consciência de quem nós somos, o propósito que Deus tem na nossa vida. E que a gente não olhe para trás, que a gente só olhe para cima, para Deus, e peça a Ele que continue direcionando as nossas vidas. Amém? Que a paz do Senhor Jesus inunde a tua casa, inunde a tua família, inunde o teu coração. E que Deus te dê um final de semana abençoado e uma semana que vem de vitória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.